caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, rogando a todos que estiverem com seus telefones celulares que os mantenham no modo silencioso. Nós vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, rogando ao Mestre as bênçãos para o nosso estudo, para as nossas orações. Que todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, possam receber as vibrações de muita paz, saúde, que vertem da providência divina, dos mananciais do universo, onde a misericórdia e a bondade de Deus se espraiam. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos do mal, pois que vosso são o reino, o poder, a majestade, a glória para todo sempre, que assim seja. E em nome de Deus, de Jesus nosso Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos iniciando os nossos estudos e orações essa noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, nós temos hoje, para os nossos estudos, o item 6, causas anteriores das aflições. Mas, se há males nesta vida, cuja causa primária é a criatura humana, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Os que nascem nessas condições, certamente nada hão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põe à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos? Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram sofrimentos? Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo e de estar a sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para que se vissem neste mundo abraços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem nem o mal? Todavia, por virtude do axioma, ou seja, da verdade, segundo o qual todo efeito tem uma causa,
Tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito, antecedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. Se esse mal não o fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito noutra. É uma alternativa a que ninguém pode fugir e em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. A criatura humana, pois, nem sempre é punida, ou punida completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não expiar hoje, expiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está expiando o seu passado. O infortúnio, que à primeira vista parece imerecido, tem sua razão de ser, e aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Conjugado com essa lição do Evangelho segundo o Espiritismo, esse comentário do Sr. Kardec, nós temos a questão 258 do Livro dos Espíritos. Escolha das provas. Quando na erraticidade, ou seja, lá no mundo espiritual, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Resposta dos espíritos: ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Uma outra pergunta na letra A: não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhe acham assim o caminho do bem como do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de quem nem tudo se lhe acabou, e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Ademais, cumpre-se diferencie o que é obra da vontade de Deus do que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Luciana. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus envolva todos nós. Vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Trata-se de um convite de Jesus. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. São palavras de Jesus. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Promessas de Jesus. E essas palavras de Jesus, meus irmãos, nos mostram que em todos os momentos da nossa vida, nós estamos amparados, nós não estamos sozinhos.
Jesus, ele veio mostrar ao homem o verdadeiro caminho. Ele veio com esse objetivo: trazer ao homem a direção à felicidade, ao progresso. Do seu nascimento na simples manjedoura, já demonstrando ali, nos ensinando acerca da humildade, e todo o seu percurso até a cruz, em que naquela sublimidade ele nos ensina o perdão. Ele vem nos ensinando valiosas lições sobre a fé, sobre o amor, sobre a fraternidade, sobre a bondade, a caridade, a fidelidade a Deus. Ele nos ensina sobre a resignação, sobre a aceitação, a mansidão, a paciência. Ele nos ensina a caminhar com a cabeça erguida frente às aflições, frente aos problemas do mundo, nos mostrando ali uma forma de não nos deixarmos vencer por Ele. Jesus é o nosso guia. E Ele nos diz: no mundo tereis aflições. Nós estamos num mundo denominado expiação e prova, então nós encontraremos em alguns momentos da nossa vida. Nós não vamos nos deparar com lágrimas, com a tristeza, com aflições, de repente com desespero. Em determinados momentos nós vamos nos ver como aquele barquinho frágil, né? Em meio ali a tempestades. Mas aí nós temos que lembrar da passagem que Jesus se encontrava ali com os discípulos naquele barco, em que eles aflitos, e o mestre diz a eles, né, homens de pouca fé. E muitas vezes, frente às aflições, essa é a nossa postura, de pouca fé. Porque como Ele nos prometeu, nós não estamos sozinhos. A dor, meus irmãos, como nos diz Kardec na Gênesis, capítulo 3, no item 5, ele diz assim: a dor é o aguilhão que empurra o homem a seguir adiante no caminho do progresso. Chico Xavier, ele nos diz que a dor é portadora de luz, pois somente ela conduz a criatura ao Criador. A dor é uma forma de burilamento. Nós somos aquela pequena joia, né, que estamos ali envolvidas pelo aquele material duro das nossas imperfeições, que precisa ser lapidado, que precisa ser tirado para que essa luz que há em nós reflita, se expanda, e é através da dor que vem esse burilamento. E Jesus, quando ele diz ali, né, em sua promessa, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, isso está registrado em João capítulo 14, ele também diz que pediria ao Pai que enviasse o Consolador, e ele enviou, através da espiritualidade maior, dos trabalhadores da sua seara, como entre eles Kardec. Ele trouxe aqui obras, né, como essa que estamos estudando, o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, e que traz um capítulo que vem nos falando sobre as aflições. E aqui Kardec, ele vem explicando o porquê das aflições. Ele vem mostrando que há uma justiça. Ele vem mostrando as causas dessas aflições. Na semana passada, na terça passada, nós vimos sobre as causas atuais, né, que foi trazida aqui pelo meu pai, pelo Lucas, por colaboração, algumas passagens nos exemplificando o que seriam essas causas atuais, né? Lembrando aqui a história do médico, que pela sua imprevidência, pelo seu desrespeito, né, ali ao trânsito, às leis de trânsito, ele mesmo ocasiona para si uma aflição, né, um acidente ali. Então ele trouxe para si essa aflição por escolha.
Isso vivido na mesma existência. Mas, no item 6, Kardec vai nos dizer também que muitas vezes as situações em que encontramos e que não achamos uma causa nessa atual existência, né? E sempre vem a pergunta: meu Deus, eu tento fazer tudo certinho, por que eu estou passando por isso? Ou então, eu conheço, né, uma pessoa em que está ali há muito tempo, trabalhando, é religioso, independente da escola de fé, mas é aquela pessoa que está sempre ajudando, está sempre auxiliando, tem uma vida assim de doação, e de repente se vê ali num momento de aflição, uma doença acamada. Por quê? E Kardec, ele traz outros exemplos, né? Como uma família em que recebe 4 filhinhos, um vem ali com uma limitação, uma criança em tenridade que desencarna e conheceu da vida só a miséria. E aí o Espiritismo, ele vem nos explicando por que isso acontece. E muitas vezes, quando a pessoa não consegue entender, né, não tem essa compreensão, ela pensa que é obra do acaso. Ah, porque Deus quis assim. Ou então veio no acaso. Ou então aquele jogo de sorte e azar, né? Ah, ele nasceu com sorte, nasceu com uma vida tranquila, o outro, tadinho, desde cedo foi azarado. Não é bem assim, porque aí é duvidar da justiça de Deus. É como Kardec nos diz, é negar a bondade, a justiça, o amor de Deus. E essa postura muitas vezes traz até a negação de Deus. Muitas vezes a pessoa duvida da existência do Pai. E aí nós temos obras também, como a Gênese, né? E o Livro dos Espíritos, que no início ele já vem nos falando o que é Deus e nos mostrando que Deus não é humano, né? Ele não tem figura humana. Nós ainda, na nossa imperfeição, nós ainda não conseguimos entender e compreender que é Deus. Mas uma coisa nós sabemos, e que eles falam aqui pra gente, é uma inteligência suprema, é uma inteligência máxima. É só olhar a criação, né? E por que nós falamos a inteligência? Vamos dar um exemplo aqui de uma massa de bolo. Se eu resolvo ali fazer um bolo, se eu pego os ingredientes ao acaso, porque o acaso é de qualquer forma, eu jogo ali, né, os ingredientes de qualquer forma, misturo tudo, levo ao forno. Se aquela mistura não explodir ali dentro do forno, né, não estourar, não acontecer alguma coisa dentro do forno, provavelmente eu vou tirar ali um calço para a porta, peso, né? E isso, gente, eu estou falando por experiência própria, porque meus primeiros bolos foi assim, né? Saiu aquele pezinho que ninguém comia. Então, assim, porque precisou ali de uma inteligência, de estar ali medindo os ingredientes, a quantidade certinha, balanceando tudo, para que dessa mistura surgisse ali um bolo, algo comestível, algo útil, né, para matar a fome. Precisou de ali a inteligência se manifestar. E aí eu pergunto para vocês: vocês conhecem uma orquídea? Já viram um amor perfeito? Com toda a vitalidade, com toda a grandeza daquela pequena flor, né? As cores. Que homem que consegue fazer aquilo? Que mente humana que consegue produzir? E aí vamos viajar. Que mente humana que consegue criar ali os planetas, a Terra, o nosso ecossistema, né? Como ele é. Que mente humana consegue fazer isso? E é justamente o que Kardec traz aqui
no item 4 do Livro dos Espíritos, quando fala sobre a prova da existência de Deus. Porque ele pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E a resposta: num axioma que aplicai à vossa ciência. Então, num princípio estudado pela ciência, que é admitido pela ciência na existência, ele diz assim: não há efeito sem causa. E aí nós lembramos ali daquela lei, né? Que chama da gravitação universal, né? Do movimento, que é a terceira lei de Newton, que foi comprovada, ação e reação. Toda consequência teve uma ação, teve uma causa, né? E ele diz ainda: procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. E por que nós estamos falando aqui da existência de Deus, comprovando a existência de Deus? Ele vem falando aqui também dos atributos. E um dos atributos de Deus é ser infinitamente bom e justo. É a sua justiça. E nós vemos isso quando nos foi falado aqui no item 258, como foi lido, e eu vou ler aqui para vocês. A pergunta de Kardec: não é Deus então que lhe impõe as tribulações da vida como castigo para o homem? E a resposta: dando o espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade dos seus atos e das consequências que esses tiveram. Na questão 399, Kardec nos diz assim: as vicissitudes da vida corpórea constituem expiação das faltas do passado e, simultaneamente, provas com relação ao futuro. Então, independente do que a gente passe, conforme a gente passe, se com rebeldia, se com negação, isso simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, essa nossa postura, ela pode gerar faltas futuras, né? Depurando-nos e elevando-nos, se a suportamos resignados e sem murmurar. Então, se suportamos com resignação, com fé, nós conseguimos aí nos depurar, nós conseguimos aí afastar, né? Não criar mais débitos para o futuro. Assim, nós vamos nos renovando, né? É um passo aí na escada ao nosso progresso. Então, meus amigos, a negação da existência de Deus é obra do orgulho. O orgulho, ele traz a incredulidade. Emmanuel, numa página do livro Justiça Divina, ele nos fala assim: Deus é amor, amor que se expande do átomo aos astros. Mas a justiça também, justiça que atribui a cada espírito segundo a própria escolha, nos falando do livre-arbítrio. Sendo amor, concede à consciência transviadas tantas experiências quanto desejem, a fim de retificar-se. Então, Deus não desiste de nós. Ele sempre está nos dando aí oportunidades de modificarmos as nossas atitudes. Sendo justiça, ignora qualquer privilégio que lhe queiram impor. O Criador criou todas as criaturas para que todas as criaturas se engrandeçam. Ele não tem preferência. Para isso, sendo o amor, repletou-lhes o caminho de bênção e luzes, e sendo justiça, determinou possuir-se cada um de nós vontade e razão. A vida, assim, aqui ou além, será sempre o que nós quisermos. Então, a nossa escolha. Nesse mesmo livro, Justiça Divina, ele nos traz uma página que chama Culpa e Reencarnação. E ele inicia, então, nos dizendo que espíritos culpados
somos quase todos. E ele vai nos dizer assim, julgamos que o poder transitório entre os homens nos fosse conferido como sendo privilégio e imaginário merecimento, e usamo-los por espada destruidora, aniquilando a alegria dos semelhantes. Então ele está falando aí sobre o poder. Muitas vezes, nós viemos com ele e usamos de uma forma equivocada. E aí ele diz: contudo, renascemos nos últimos degraus da subalternidade, aprendendo quanto dói o cativeiro da humilhação. Acreditamos que a moeda farta nos situassem a cavaleiro dos desmandos de consciência. A riqueza utilizada aí, com desregramento, com prejuízo ao próximo, com aí a vaidade, com o egoísmo. E aí ele diz assim: entretanto, voltamos à arena terrestre, em doloroso pauperismo, experimentando a miséria que afligimos aos outros. Admitimos que as vítimas dos nossos erros deliberados se distanciassem para sempre de nós depois da morte. Ou seja, aquele inimigo, aquele desafeto, em que depois da morte, com a morte seria distanciado, ou mesmo sendo nós causadores do desencarne da pessoa, acreditando que estamos livres daquele compromisso. Olha o que ele nos diz: mas tornamos a encontrá-los no lar, usando nomes familiares no seio da parentela, onde nos cobram às vezes com juros de mora as dívidas de outro tempo, em suor do rosto, no sacrifício constante ou em sangue do coração na forma de lágrimas. E nós vimos em outros estudos, que na família nós temos ali os afetos e desafetos. É onde é reunido, às vezes, desafetos, para que se quebre ali, muitas vezes, laços de ódio, de vingança que são formados em muitas existências. E através de um laço consanguíneo, possa ali ir amenizando e tentando ali, diminuindo ali a força dessas correntes, para que haja ali uma proximidade maior, através do auxílio, através do bem que é feito um pelo outro. Suponhamos que os abusos do sexo nos constituísse a razão de viver e corrompemos o coração das almas sensíveis e nobres com os quais nos harmonizamos, vampirizando-lhes a existência. No entanto, regressamos ao mundo em corpos dilacerados ou deprimidos, exibindo as estranhas enfermidades ou as gravosas obsessões que criamos para nós mesmos, a estampar na apresentação pessoal a soma deplorável de nossos desequilíbrios. Então, olha aí, a responsabilidade que temos quando nós nos envolvemos na questão do sentimento com o outro, essa troca de energia. Isso pode gerar, como ele diz aqui, obsessões gravíssimas, Espíritos culpados somos quase todos. A perfeita justiça, porém, nunca se expressa sem a perfeita misericórdia, e abre-nos a todos, sem exceção, o serviço do bem, que podemos abraçar na altura e na quantidade que desejarmos, como recurso infalível de resgate e reajuste, burilamento e ascensão. Então veja o que ele fala: a perfeita justiça nunca se expressa sem a misericórdia. Então Deus é justo, nós teremos ali sanar os nossos débitos, só que ao mesmo tempo Ele nos ama e Ele nos traz a sua misericórdia, nos dando ali a oportunidade de fazer diferente, Atendemos às boas obras quando nos seja possível,
Cada migalha do bem que faças é luz contigo, clareando o que amas. E assim é, porque, de conformidade com as leis divinas, o aperfeiçoamento do mundo depende do mundo, mas o aperfeiçoamento em nós mesmos depende de nós. E, meus irmãos, então, nós, o nosso aperfeiçoamento é devido às nossas escolhas. Então, é nos despertarmos, aproveitar o nosso tempo, buscar ali nos ensinamentos de Jesus, entender o porquê das aflições. Jesus nos ensinou a fé, Ele nos trouxe a fé, Ele nos ensinou a mansidão, Ele nos ensinou a sermos tranquilos perante as provações que nos surgem. E, para finalizar a minha participação, eu gostaria de ler aqui do livro Pão Nosso, uma página que nos diz onde estão. E nessa página, então, Emmanuel, ele traz em Mateus capítulo 11, versículo 29, uma fala de Jesus, e que nos diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos e desalentados, proclamando o divino propósito de aliviá-los. Vinde a mim, clamou o Mestre, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Seu apelo amoroso vibra no mundo através de todos os séculos do cristianismo. E veja como Emmanuel nos coloca aqui, Seu apelo amoroso, como se imaginarmos Jesus ali com os braços abertos, dizendo: vinde a mim. É um convite que Ele nos faz, Ele nos exige nada, dizendo: olha, venha, permita que sinta o meu abraço, permita que eu esteja contigo, que eu caminhe contigo, permita que eu te direcione os passos. E esse convite, ele é eterno, Ele é eterno. E aí ele diz assim: compacta é a turba de desesperados e oprimidos na terra, grande quantidade aí de criaturas desesperadas e oprimidas, apesar do amoroso convite do Mestre. É que o Mestre, no vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações, e nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. A maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo rogativas estranhas. Entretanto, quando os sofredores se dirigem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo no silêncio do santuário interior, concitando-lhe o espírito a desprezar as disputas reprováveis do campo inferior. Então, Jesus está a nos chamar, nós é que temos que agir, nós é que temos que buscar. O problema é que muitos, não querem deixar. É aquela história do não sofrer demais, do não sofrer ainda, a dor ainda não foi intensa. Aquela história do cachorrinho, que estava ali sentado no prego, e que o viajante para, num posto de gasolina, e ali o cachorrinho está sentado no prego, uivando. E ali o viajante fala para o frentista: de quem é esse cachorro? Ele fala: é meu.
Ele fala: por que então que ele está ali uivando? Ah, porque ele está sentado em um prego. E por que ele não levanta? E ele fala com ele: é porque não doeu o suficiente. E muitas vezes a dor bate à porta, mas mesmo assim, como Emmanuel nos diz, né, a pessoa não quer largar, não quer deixar para trás, não quer modificar. Mas, meus irmãos, a misericórdia de Deus e o amor de Deus é tão grande que é para todos. Ele diz: é para todos. Então vai chegar o tempo, né? Vai chegar o momento do despertar. Então, aqueles que querem realmente abrir o coração, buscar a Jesus nos momentos de aflição, abrir o coração para essa comunhão com o Pai, esses, como diz aqui Emmanuel, onde estão os aflitos da terra, que pretende trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo, para esses foram pronunciadas as santas palavras: vinde a mim, reservando-lhe o Evangelho, poderosa luz para a renovação indispensável. Então, aqueles que ouvirem o chamado, vinde a mim, Jesus está ali, né? A ajudar, a amparar. Então, isso vem nos dizer, meus amigos, nessa lição dessa noite, que todas as aflições que passamos têm uma causa, né? E que não podemos jogar essa responsabilidade a Deus, porque Deus nos deu o livre-arbítrio, e essas causas são desajustes nossos, são consequências de atos nossos, seja na vida atual, seja na outra vida, né? Na vida anterior. Nós, se passamos por situações, se veio aflições, é uma forma de aprendizado, é um resgate aí de débitos contraídos do passado, né? Então, que tenhamos essa clareza, que tenhamos essa certeza, no momento da aflição, que possamos lembrar do convite de Jesus: vinde a mim. E Jesus é o nosso refúgio. Só a Ele que nós vamos encontrar força para passar pelas situações que temos que passar. E pode ter certeza que talvez para nós não vamos ver aqui, né, encarnados, o alívio, né, a vitória em determinada situação, mas podem ter certeza que no plano espiritual nós vamos ter dado um passo para o nosso progresso. Que Jesus nos abençoe a todos. Meus irmãos, Kardec, no item do estudo desta noite, ele expõe de uma maneira muito simples, maneira direta e de fácil compreensão, que muitas das nossas aflições, dos nossos problemas na vida, não têm causa nesta presente vida. Ele começa dizendo que há sofrimentos que claramente se vê que a causa deles está nessa vida, né? Por exemplo, um motorista imprudente que um dia tem um acidente grave. Então, a causa está nessa vida. Depois ele passa a mostrar que há problemas que também claramente se vê que a causa não pode estar nessa vida, né? É o caso, por exemplo, de uma pessoa que tomou um ônibus para fazer uma viagem, o ônibus caiu lá na ribanceira. Bom, então a pessoa não estava dirigindo o ônibus, não tem culpa nenhuma. E ele dá alguns exemplos. Perda de entes queridos que são o amparo da família. A família está cheia de jovens, de crianças, e aí o pai morre. E aí a família fica em situação difícil para se manter.
cita o exemplo de acidentes impossíveis de serem evitados, dá o exemplo de fortuna que se acaba sem nenhum ato de imprudência, e cita flagelos naturais como enchente, furacão, terremoto, e termina com defeitos físicos de nascença, né? A criança que nasce cega, ou então com paralisia cerebral, ou com idiotia. Bom, como pode uma criança que acaba de sair das mãos de Deus, do Criador, merecer um defeito de nascença que ele vai carregar aí a vida inteira? Aí Kardec explica a lei de causa e efeito. Ele explica que todo efeito tem uma causa, né? Quer dizer, tudo que nos acontece tem uma causa. Que Deus é justo. Sendo justo, então, justa é a causa do problema, por exemplo, do aleijão, que a criança nasceu com ele. Se a causa não está nessa vida, só pode estar em vidas passadas. É uma questão de lógica e de bom senso. Então, ele explica isso muito bem. Depois ele explica que nem sempre uma pessoa é punida ou punida completamente nessa vida, mas que nunca ela escapa das consequências de suas faltas, né? Bom, tem gente que se diz, aqui se paga, aliás, aqui se faz, aqui se paga. Isso é verdade? Não, isso é uma meia-verdade. Muito mal que nós fazemos nessa vida, pagamos aqui nessa vida mesmo. Mas há muito mal que não, né? São os crimes que a justiça não encontra o criminoso, o culpado, aqueles chamados crimes do colarinho branco, né? Aquela corrupção que é provocada por políticos, funcionários públicos. Um outro exemplo é um mau filho que mata os pais de desgosto. A justiça não os pune, né, nessa vida, em várias situações. No item seguinte ao estudo da noite, Kardec dá mais exemplos de faltas cometidas em vidas passadas e que nos causa punições agora na presente vida. A pessoa foi dura, desumana, e aí ela poderá seu turno ser tratado duramente e com desumanidade. Nós temos aí um exemplo dos escravos. Os escravos brasileiros, eles foram criaturas que na Europa cometeram aí muitos desatinos e aí vieram para o Brasil para nascer na condição de escravo e ajudar o país a se desenvolver. Bom, Kardec cita, se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi egoísta, avaro, ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos. Aí Kardec nos mostra que ainda vivemos num mundo inferior, que é a Terra, que ainda é um mundo de expiações e provas. O verdadeiro purgatório, os bons espíritos explicam, é aqui onde nós vivemos. Aqui é o verdadeiro purgatório. É por isso que há ainda tanta desgraça no mundo, é o purgatório. Mas os bons espíritos nos dão uma notícia muito boa, é que esse purgatório, quer dizer, a Terra está deixando de ser um purgatório, está se transformando num mundo de expiações e provas para mundo de
regeneração. Como que isso vai acontecer? Por dois processos. O primeiro é que os espíritos endurecidos, eles não terão mais permissão para renascer aqui na Terra. Então, a espiritualidade está passando a peneira. A pessoa morre. O que você fez? Ah, eu fui traficante. Ah, é? Aqui você não tem permissão para reencarnar. Vai reencarnar lá num planeta que está na idade da pedra, lá você vai ajudar. Quem sabe você vai para lá e ajuda a inventar roda, né? Ou ajuda a plantar, em vez de as pessoas ficarem nômades, mudando de lugar para ir para um outro que tem alimento, você vai plantar, vai ensinar lá a plantar, desenvolver agricultura. Então lá você vai ajudar. Bom, e o segundo fator é que espíritos bons estão renascendo aqui na Terra para efetuar essa mudança. Então, muitas das crianças que estão chegando, né, são espíritos melhores e até espíritos superiores que vão ajudar aí nessa mudança. Mas é sempre bom relembrar o lado consolador da doutrina espírita, né? A doutrina nos explica que nós não precisamos sofrer o mal que nós praticamos. Fiz o mal, agora vou sofrer o mal. Não necessariamente. Nós podemos pagar o mal fazendo o bem. O bem é uma moeda universal que paga qualquer dívida, né? E a justiça divina prefere que a gente pague o mal que a gente fez através da prática do bem, né? Um exemplo, o mau filho que fez a mãe morrer antes do tempo por desgosto. Vamos ver esse caso, por exemplo. Esse mau filho cresce, amadurece, cria juízo, como se diz, e fica remoído pelo remorso de ter encurtado a vida da mãe. Ele não precisa de ter também filhos endurecidos que vão lhe dar também trabalho, encurtar sua atual vida. Se ele mudar de vida, passar a fazer o bem de diversas maneiras, ele poderá pagar sua dívida. Exemplo, um ex-malfilho relembra o sofrimento que causou aos pais. Passa, então, a educar e orientar jovens, vamos supor que ele foi um professor, né? Ele passa, então, a educar e orientar jovens a serem bons filhos. Ou se ele passa a trabalhar numa campanha ou serviço de ajuda aos necessitados, né? Assim fazendo, ele vai anular o mal que fez com o bem que ele está fazendo. Sua própria mãe, né, vamos supor que já tenha retornado ao plano espiritual, quer dizer, que em espírito no mundo espiritual, ela vai ficar feliz ao saber que a justiça divina vai suspender a pena contra seu filho pelos desgostos que ele lhe causou em vida, já que agora o filho reconheceu os erros, se arrependeu, se regenerou e passou a corrigir o erro do passado. O mal que ele cometeu, né, ele vai corrigir fazendo o bem ao semelhante. Isso é chamado de atenuação de karma. É por isso que todos nós temos karma de vidas anteriores, todos nós temos, uns mais, outros menos, uma dívida na justiça divina. E todo o bem que a gente for fazendo vai quitando pedacinhos dessa dívida, o que é chamado de atenuação de karma. Então o bem paga, cancela, anula o mal. A justiça humana prefere não punir com desgraça o pecador. Emmanuel nos ensina o seguinte: quando os oficiais da justiça divina nos procuram para ali nos aplicar uma pena, né,
se nos encontra fazendo bem, eles suspendem a aplicação da pena e voltam algum tempo depois, algum tempo, pode ser anos, para ver se nós já pagamos com amor aquilo que a gente devia em sofrimento. E ele fala que cada pessoa que foi beneficiada pelo nosso ato de amor, ele se torna automaticamente um advogado de nossa causa. Quer dizer, toda pessoa que é beneficiada por nós é um advogado que nós temos da justiça divina trabalhando aí a nosso favor. Bom, então, meus irmãos, vai ser muito bom quando os criminosos puderem se preferirem, em vez de ir para a prisão e fazer o bem à sociedade, né? Exemplo, um ladrão aí que foi condenado por furto a, por exemplo, 2 anos de prisão. Arrependido, ele prefere e aceita ficar trabalhando na reforma de grupos escolares, de hospitais ou na construção de casas populares, né? Os necessitados. Com o aperfeiçoamento da sociedade, a justiça humana tenderá a adotar os mesmos mecanismos da justiça divina. Quer dizer, em vez de punir, põe a pessoa para fazer uma coisa boa. Isso já está acontecendo. São aquelas chamadas penas alternativas, né? Onde aí pessoas que cometeram alguns crimes, em vez de ir para a cadeia, vão lá fazer coisas boas aí à sociedade. E a tendência, nós imaginamos, é que isso vai aumentar, porque a Emmanuel fala que as prisões do futuro, elas vão virar escola. E a gente espera que isso ocorra o mais rápido possível, e vai acontecer, porque no mundo mais evoluído, eles vão compreender que o criminoso precisa de educação. Bom, para terminar, nós vamos ler aqui uma página do livro Contos desta e d'Outra Vida. É uma lição, eles viverão. As lições de irmão X são ótimas para a exemplificação de temas evangélicos, como é o tema de hoje, né? Então, vamos à leitura. Eles viverão, é o nome da lição. 11 anos após a crucificação do Mestre, Tiago, o pregador, quer dizer, um dos discípulos de Jesus, filho de Zebedeu, foi violentamente arrebatado por esbirros do Sinédrio. O que significa isso? O Sinédrio era um tribunal composto por 70 membros, era um tribunal dos judeus. E esbirro do Sinédrio significa empregados menores do Sinédrio. Então, alguma pessoa lá do Sinédrio violentamente arrebataram Tiago em Jerusalém, a fim de responder a processo infamante. Arrancado ao pouso simples, depois de ordem sumária, ei-lo posto em algemas sob o sol causticante. Avançando ao pé do grande templo, na mesma praça enorme em que Estevão achara o extremo sacrifício, imensa multidão entrava-lhe a jornada. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo, foi aquele jovem que foi condenado ao apedrejamento por Saulo de Tarso, que é o São Paulo, que mais tarde mudou de vida, se tornou o Paulo de Tarso,
que é o patrão da nossa casa e que foi o grande gigante do cristianismo e que espalhou a doutrina de Jesus por todo o mundo antigo. Bom, avançando ao pé do grande templo, na mesma praça enorme em que Estevão achara o extremo sacrifício, imensa multidão entrava-lhe a jornada. Tiago, brando e mudo, parece escarnecido. Declaram-no embusteiro, malfeitor e ladrão, a quem lhe cuspa no rosto e lhe estraçalhe a veste. À morte, centenas de vozes gritam inesperada condenação. E Pedro, que de longe o segue, estarrecido, fita o irmão desditoso a entregar-se humilhado. O antigo pescador e aprendiz de Jesus é atado a grande poste e ali mesmo, sob a alegação de que Herodes lhe decretara a pena, legionários do povo passam-lhe pela espada, enquanto a turba estranha lhe apedreja os despojos. Simão chora sozinho ao contemplar-lhe os restos, voltando logo após para o seu humilde refúgio. Depois de algumas horas veio a noite envolvente acalentar-lhe o pranto. De rústica janela, o condutor da casa, era a Casa do Caminho, que Pedro dirigia. A Casa do Caminho foi a primeira instituição cristã do mundo, que os discípulos de Jesus criaram na beira de um caminho que chegava em Jerusalém, a fim de fazer o bem, fazer a caridade, atender doentes, leprosos, velhos, crianças órfãs, etc. De rústica janela, quer dizer, da Casa do Caminho, o condutor da casa inquire o céu imenso, orando com fervor. Por que a tempestade? Por que a infâmia soez? O pobre amigo morto era justo e leal. Incapaz de banir a ideia de vingança, Pedro lembra os algozes em revolta suprema. Como desejaria ouvir o mestre agora? Que diria Jesus do terrível sucesso? Nesse instante, levanta os olhos lacrimosos e observa que o Cristo lhe surge doce à frente. Então Jesus atende o seu chamado. Ele queria ouvir Jesus, a opinião de Jesus, e Jesus se posta exatamente à sua frente. É o mesmo companheiro de semblante divino. Ajoelha-se Pedro e grita-lhe: Senhor, somos todos contados entre os vermes do mundo. Por que tanta miséria a desfazer-se em lama? Nosso nome é pisado e o nosso sangue verte em homicídio impune. A calúnia feroz espia-nos o passo. E talvez porque o mísero soluçasse de angústia, o mestre aproximou-se e disse com carinho, a afagar-lhe os cabelos: Esqueceste, Simão Pedro, Quem quiser vir a mim, carregue a própria cruz. Jesus já havia ensinado isso, Quem quiser seguir-me, tome a sua cruz e siga-me. Senhor, retrucou em lágrimas o apóstolo abatido, não renego o madeiro é a cruz, mas clamo contra os maus. Que fazer de Jorebe, o falsário infeliz, que mentiu sobre nós apóstolos, de modo a enriquecer-se? Que castigo terá esse inimigo atroz da verdade divina? E Jesus respondeu, sereno como outrora:
Jamais amaldiçoes, Pedro. Jorebe vai viver. E Amenabe, Senhor, que punição a dele se armou escuro laço, tramando-nos a perda? Esqueçamo-lo em prece, porque o pobre Amenabe vai viver igualmente. E Joaquim Bemade, não foi ele talvez o inspirador do crime, o carrasco sem fé que a todos atraiçoa? Com que horrenda aflição pagará seus delitos? Foge de condenar, Joaquim vai viver. E Amós, o falso Amós, que ganhou por vender-nos? Esqueçamos Amós, porque Amós vai viver. E Herodes, o rei vil, que nos condena à morte, fingindo ignorar que servimos a Deus? Mas Jesus, sem turvar os olhos generosos, explicou simplesmente: repito-te outra vez, que quem fere ante a lei será também ferido, né? É a lei de ação e reação. A quem pratica o mal, chega o horror do remorso, e o remorso voraz possui bastante fel para amargar a vida. Nunca te vingues, Pedro, porque os maus viverão, e basta-lhes viver para se alçarem à dor da sentença cruel que lavram contra eles mesmos. Bom, Simão baixou a face banhada de pranto, mas ergueu-a em seguida para fazer uma nova indagação a Jesus. O Senhor, entretanto, já não mais ali estava. Na laje do chão só havia o silêncio que o ar renascente adornava de luz. Bom, então Pedro, chateado com a morte do irmão, porque Tiago era seu irmão, né? Era um homem bom, então ele, de certa forma, devia querer vingar, né? E aí ele citou o nome de tantas pessoas, aí Jorebe, Joaquim, Amenabe, né? E acusando aí todas essas pessoas. E Jesus falou: não, eles vão viver, vão viver, vão viver. Bom, o que Jesus estava querendo dizer? Que eles fizeram aquilo, fizeram o mal. O mal que eles fizeram está registrado na justiça divina. E eles vão ter de pagar de qualquer maneira. Não tem jeito de passar a justiça divina para trás, como muitas vezes a gente passa a justiça humana. Então, se eles vão viver naquela presente vida ou numa vida futura, certamente eles iriam pagar aí o mal que fizeram. Então, é o tema da noite, né? Causas anteriores das aflições. Se nós temos um problema, uma aflição, e a causa não está nessa vida, podemos ter certeza de que elas estão numa vida anterior. Que Jesus nos abençoe. Querido Mestre Jesus, ao nos aproximarmos do fim do nosso encontro de estudos dessa noite, lhe agradecemos, Mestre amado, pela bênção que significa a doutrina espírita na vida de todos nós, nos trazendo inúmeros exemplos das causas, das origens do sofrimento na vida, nos dando e sedimentando em todos nós a certeza da presença da bondade e da justiça divina, sempre
que o sofrimento nos visite, pois temos aprendido que a causa sempre reside em nós, seja nesta vida atual, seja, Mestre, em nossas vidas passadas, nas experiências anteriores que tivemos neste planeta ou em outros. Dívidas essas que, com o passar do tempo, desde que tenhamos bom ânimo, boa vontade, que não desistamos, Mestre, mas que possamos, pelo contrário, encher o nosso coração de paz, pedir à bondade divina forças, paciência, perseverança, para que possamos passar pelo sofrimento sem queixas, sem reclamações, fazendo o que nos compete para abreviá-lo, para atenuá-lo, especialmente, Mestre, fazendo o bem, porque o bem, todo o bem que fazemos, conforme temos aprendido, atenua, alivia ou mesmo anula um mal que teríamos que fatalmente colher, porque nós mesmos que o plantamos no passado. A partir, Senhor, dessas lições benditas, o nosso coração se serena, a nossa alma se tranquiliza, deixamos de transferir responsabilidade ou culpa para os outros e passamos a olhar mais para dentro de nós mesmos, no sentido de nos melhorarmos, de corrigirmos a nossa conduta e assim caminhar com mais segurança para um patamar de paz, de alegria, de tranquilidade verdadeiras. Rogamos ao Senhor, Mestre amado, que ampare e abençoe a todos nós aqui presentes, trazendo-nos paz, saúde, forças, que a bondade e a misericórdia divina leve também aos nossos lares, aos nossos entes queridos, as bênçãos que recebemos nessa casa, sempre com tanta fartura, mas que não se limitem àqueles que estão à nossa volta e que amamos, mas sejam também, Mestre, levados até os hospitais, aos nossos irmãos que se encontram enfermos, aqueles que se encontram nas ruas, irmãos nossos também que se encontram presos sem sua liberdade em caráter temporário, para que onde houver dor, aflição, tristeza, o vosso amor, a vossa paz se faça presente, ilumine o coração, a alma de todos, trazendo de novo a chama da esperança, da fé e a boa vontade de fazer diferente, de viver uma nova vida em conformidade com o seu Evangelho. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas, livra-nos do mal, porque vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória, hoje e sempre, que assim seja. Com essa rogativa, em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos encerrando os nossos estudos e orações